O crente e o dinheiro. Hoje é dia de nós quebrarmos alguns tabus que existem no meio cristão. De um lado, as pessoas estão afirmando: o crente pode prosperar, o crente pode ter bens materiais, o crente ele pode ser rico, o crente pode conquistar aqui nessa terra. E do outro lado, existem pessoas que afirmam: o crente ele deve viver uma vida modesta, o crente não pode ter bens materiais, o crente ele deve e tem a obrigação de viver uma vida simples. E hoje nós vamos o quê? Ver e entender o que a palavra de Deus ela diz sobre a prosperidade, tá bom? Então, se você ainda não me segue, começa a me seguir aqui. Sou o pastor Tiago, há mais de 13 anos eu prego o evangelho e eu creio que através desse canal vai ser uma bênção para a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então, a palavra de Deus, o que ela afirma, o que ela diz a respeito sobre a prosperidade. No livro de Salmos, capítulo de número 35, versículo de número 27, vai dizer: cantem, alegre-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. No livro de 3 de João, capítulo único, versículo de número 2, vai dizer: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e se alegrar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Com esses 3 versículos, nós estamos vendo que Deus ele não é contra a prosperidade. Pelo contrário, ele ama a prosperidade dos seus servos. Ele deseja que a gente vá bem em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia também afirma que é dom de Deus que o homem venha o quê? Desfrutar do suor do seu trabalho. É dom de Deus o homem ter riquezas aqui nessa terra. Então a palavra de Deus, ela não é contra o crente enriquecer, ela não é contra o dinheiro. Algumas pessoas afirmam dentro da igreja que todos nós deveríamos viver com o voto de franciscano. O que é um voto de franciscano? O voto de franciscano é viver uma vida muito simples, uma vida aonde a gente dependa exclusivamente o quê? Somente de Deus para poder sobreviver, aonde a gente não tenha que fazer nenhum esforço para poder prosperar um pouco a mais. Então o voto de franciscano é basicamente o que? As pessoas não desejarem as coisas materiais aqui dessa terra. Mas a própria palavra de Deus diz: se nós quisermos e ouvirmos a Deus, nós vamos comer, nós vamos desfrutar, nós vamos viver do melhor dessa terra. Então o que eu quero afirmar para você aqui: Deus não é contra você prosperar. Deus não é contra você viver uma vida aonde você tenha e conquiste os seus bens materiais. A única coisa que a palavra de Deus vai dizer contra a riqueza é o quê? O livro de Salmos vai dizer: se as vossas riquezas têm aumentado ou se multiplicado, a Bíblia vai dizer: não ponha o seu coração na riqueza. Então a palavra de Deus ela está nos ensinando que o errado não é você prosperar, não é você ter riquezas, não é você ter bens materiais. O errado é os bens materiais ter o seu coração. O errado é o seu coração estar preso às coisas, o que? Materiais dessa terra. O errado é você trocar, inverter o papel, colocar os bens materiais acima de quem? Acima de Deus. Esse é o erro que muitas pessoas acabam cometendo, aonde elas estão se apoiando no dinheiro, aonde elas só buscam a Deus por causa dos bens materiais. Isso é o errado. Certa vez eu estava na igreja e um homem entrou desesperado, um homem com um relógio que custava, se eu não estou enganado, mais de R$ 2.000, um homem que tinha casa na praia, carro do ano, e ele chegou desesperado falando: pastor, 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 me atende, me socorre, eu preciso. E esse homem ficava andando de um lado para o outro e ele falava: pastor, eu quero prosperar, eu quero ter muito mais do que eu tenho hoje.
Ele chegava e ele meio que tremia e dizia: pastor, eu quero as riquezas. Eu quero as riquezas. Esse homem falava e falava: pastor, olha a Faria Lima. Faria Lima é um bairro aqui em São Paulo, aqui, ali é comercial. E ele falava: eu vejo as pessoas nos prédios espelhados, eu também quero até lá. Eu quero ter todo esse dinheiro. Mas uma coisa aquele homem falou, ele admitiu. Ele falou: se Deus me der, pastor, o que eu estou pedindo para ele, todas essas riquezas, eu vou me desviar. Eu vou me afastar dele. Então o que eu quero dizer para vocês é: nós não podemos colocar nas riquezas e nos bens materiais o nosso coração. O grande erro está aí. A gente apoiar a nossa vida e a nossa fé nas riquezas. Nas riquezas. Deus não é contra você prosperar, pelo contrário, Ele quer que você prospere, Ele ama que você prospere, Ele quer que você melhore de vida, Ele quer que você faça a sua viagem do sonho, Ele quer que você tenha o seu carro, Ele quer que você tenha a sua casa, Ele quer tudo isso. Nós não podemos pregar um outro evangelho, porque o evangelho diz que Deus, Ele prospera. O evangelho diz que Deus o que? Abençoa o seu povo. Se você olhar na Bíblia, Deus nunca foi contra a riqueza. Abraão foi um homem muito rico, José foi um homem muito rico, Jacó foi um homem muito rico, Isaac foi um homem muito rico, Davi foi um homem muito rico, e quantas outras pessoas Deus fez prosperar. E por que agora, no nosso tempo, no ano de 2026, a gente está dizendo que Deus mudou, que Deus não quer que a gente prospere, que Deus não quer que a gente viva uma vida melhor, que Deus não quer que a gente tenha um carro melhor, uma casinha melhor? Porque hoje nós estamos afirmando que Deus não ama o que? A prosperidade. Pelo contrário, Ele quer nos fazer prosperar. O único problema que hoje as pessoas estão carregando é o quê? É amar as riquezas, amar mais os bens materiais do que a Deus. Amar. Lembra da história do jovem rico que se aproximou de Jesus, quando Jesus falou: ó, venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha, me siga. A Bíblia vai dizer, ele virou as costas porque ele possuía muitas coisas, e ali ele estava mostrando para Jesus o que Jesus já sabia desde o início. Você tem outra coisa dentro do coração. A sua prioridade não sou eu, que sou Jesus. A sua prioridade não é Deus. A sua prioridade não é a salvação. Não, você tem as riquezas dentro do seu coração. Então, Deus não tem problema com a prosperidade. Pelo contrário, Ele nos dá essa prosperidade. Ele quer que a gente venha prosperar. O grande problema é o apego. É as pessoas trocarem Deus por causa da prosperidade. Esse é o maior erro. Em Lucas capítulo de número 8, versículo de número 1 e versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que muitas mulheres que eram casadas com homens importantes da cidade sustentavam Jesus e os seus discípulos com seus bens. Se Jesus fosse contra a prosperidade, Ele não aceitaria nenhum favor, não aceitaria nenhuma coisa que vinha daquelas mulheres que tinham o quê? Posses. Então o que eu quero dizer para você, Deus nunca foi contra a prosperidade. Deus sempre foi contra o quê? Mamon, o amor às riquezas. Deus sempre foi contra o quê? Ao amor ao dinheiro. Uma coisa eu posso te afirmar aqui: se você colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, se você honrar a Ele, não tem como esse Deus Todo-Poderoso que te manter na mesma situação, porque Ele ama a prosperidade dos seus servos. Então, eu quero dizer para você aqui, Deus não quer que a gente viva o quê? No mínimo, na miséria, na pobreza. Deus não quer que a gente viva dependente das outras pessoas. Deus não quer.
Deus, Ele quer nos prosperar. Deus, Ele quer nos prosperar e nos abençoar. E hoje eu quero orar por você e pela sua prosperidade. Você crê que Deus, Ele pode te abençoar de tal forma que tudo que você colocar às suas mãos vai crescer e vai prosperar? Você crê nisso? Então estenda a sua mão assim e eu vou orar para que tudo que você coloque à sua mão venha prosperar. Querido Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. E eu peço, meu Deus, que a bênção da prosperidade esteja sobre a vida dessa pessoa. Coloca, meu Deus, nas mãos dela agora a bênção da prosperidade. Meu Deus, que tudo que ela colocar as mãos venha prosperar. Que ela consiga montar o próprio negócio, que ela consiga, meu Deus Todo-Poderoso, ver a glória do Senhor sendo derramada sobre a vida dela, Senhor. E desde já repreendo todo o mal que quer impedir, Senhor, que ela prospere. Eu repreendo esse pensamento, meu Deus, de miséria, de pobreza. Eu digo, Satanás, pega todo o seu pensamento de miséria e pobreza e solta a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. E desde já, Senhor, eu declaro sobre a vida dela a prosperidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lembre-se, Deus quer a sua prosperidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.